voltemos aqui. Comecemos, bem, não sei exatamente por que ordem começar, mas sobre a questão da indústria, eu lhes confesso que eu não li ainda o projeto, nem vi algumas matérias sobre resumidas lá sobre, são boas intenções, mas é importante entender que a planificação, que era um instrumento do socialismo para organizar a produção, não? Se a gente consegue organizar o nosso dia a dia, não é possível que a gente não consiga organizar a produção nossa coletiva. Mas foi uma expressão adotada pelos intelectuais orgânicos nos tempos segundos de Vargas, né? No segundo governo de Vargas, até o João Goulart. Eles diziam, vamos planificar, usavam a mesma expressão, a economia brasileira, ver o que nós vamos fazer com as forças que nós dispomos. Então, a gente precisa saber aonde chegar e como chegar. Então, me permitam, como a Eremi falou que vamos ter outras aulas, mais oportunidades para aprofundar as questões, trazer um exemplo. Um dos amigos falou da questão do petróleo, do aço, que é a indústria de base, mas tem um mecânico capixaba chamado Pedro Dariva que fez um carro a ar comprimido. Não sei se vocês já andaram com motor a ar comprimido. Ou seja, em vez de você ir lá, também foi citada a questão da energia limpa, em vez de você ir lá no posto de serviço e encher de petróleo ou mesmo de álcool, né, você vai e faz uma carga de compressão, roda 300 quilômetros, né, e depois comprime o ar de novo, tal, mais barato que elétrico. Dizem que tinha um problema lá o carro que precisa trocar o óleo a cada 30 ou 40 mil quilômetros, recomendava botar um óleozinho no motor. Mas esse mecânico, não era engenheiro, tal, era um mecânico lá, ele fez inclusive três aplicações, né? O carro dele pessoal, um utilitário e um táxi, né? Vamos dizer, para rodar o dia inteiro, e um outro como se fosse uma Kombi, um pouco maior, ficou lá rodando, tentou e também não conseguiu o patrocínio. Hoje, o Pedro Dariva trabalha na Renault, não sei se é na Bélgica ou na Suíça, e está desenvolvendo lá o carro ar comprimido, que era produto brasileiro, saber brasileiro, capacidade brasileira de fazer. Então, acho que é essas coisas que a gente precisa fazer dentro de um plano, né? Porque não é possível você exportar minério de ferro e importar trilho de trem. Quem é de São Paulo conhece melhor a história da linha amarela do metrô, concessão porta fechada, que uma pedrinha de 15 toneladas que eles não identificaram direito, sorveu 15 casas e matou embaixo 7 operários. Bastante problemas lá na linha amarela, mas eles dizem, não, mas no Brasil não se fabrica o trilho com a bitola do trem que nós queremos importar. Então, além de importar o trem, importou o trilho de trem, que deve ser tão difícil quanto fazer um molde de dente. Não? Você faz o molde do dente, depois derrama lá a massa do dente, seca e pronto, ficou igualzinho, não? Pronto para rodar a roda do trem em cima do trilho. Então, acho que a gente tem que fazer essa indústria de transformação, eu acho que é o mais importante, porque nós temos o material. É claro que nós estamos continuar desenvolvendo o refino do petróleo, nós tivemos uma modificação importante com pré-sal, petróleo, eu não sou especialista em petróleo, mas eu sei que ele é diferente das nossas refinarias, que a gente tinha, ou melhor, ao contrário, né? A gente tinha refinaria para o petróleo fino importado, passou a produzir petróleo do pós-sal, que era um petróleo, digamos assim, grosso, não cabia nas refinarias, teve que construir novas refinarias, e agora nós temos que fazer novas refinarias para o petróleo do pré-sal, que tem uma outra qualidade, e garantir aquela autossuficiência, se transformar em combustível e outros produtos, porque o petróleo não é só o combustível poluente, né? Quando você tem 1 litro de petróleo, você vai ter tanto de gasolina, tanto de querosene, mas também tanto de plásticos de engenharia e de outras coisas mais que não tem como dividir de forma diferente aquele líquido. Então, vamos dizer, a gente tem que criar mais, assim, retomar a indústria de base e avançar para a indústria de transformação com um plano. Isso leva à questão de empregos. Os empregos pagam mais, mas o problema é trabalhar menos
também diziam lá os socialistas, até me veio à memória aqui era um youtuber, tipo um rapper, né? E ele falava que tinha um baixinho, gordinho, barbudo antigamente, que estava falando sobre a Uber, né? Ele dizia que mais valia você ficar com toda a receita do transporte do que dividir metade com a Uber, né? Na forma que ele tinha de fazer uma explicação bem simples e popular de como é que se divide o resultado do trabalho, né? E o que é que se extrai daquilo que se produz. Que é assim que, me permita o José Nivaldo, não são 15 milhões, mas 15 mil bilionários, 15 mil pessoas no Brasil, população seria o equivalente à população de uma cidade bem pequena, né? Diria que eu que nasci lá em São Paulo, no Bom Retiro, metade da população, não dá nem para encher o bairro nosso, que é um bairro relativamente pequeno, 15 mil bilionários, eles tiveram um crescimento real de uns 50% na renda. Como? Extraindo a mais-valia, principalmente a partir da renda financeira, porque não é gente que trabalha. E mesmo quando ele entra na área industrial, na área de empresas, tal, ele está olhando a ação como um meio financeiro, certo? Não me interessa se você vai produzir óculos, você vai produzir. Eu quero saber quanto que se eu comprar uma ação por 2, ela vai virar por 2,50, 3 ou 4. Né? É assim que eles vão acumulando e os trabalhadores em geral, os outros 95%, tiveram um crescimento mais ou menos parelho com a inflação. Inclusive, considerando ali os 12, os 18 reais de aumento real do salário mínimo do ano passado, que foi essa paródia que nós fizemos aqui com 2 cervejas. Bom, que é o Estado que pode impulsionar? O que é o Estado? O Estado é o nosso poder coletivo. Ele está em disputa, já precisamos de uma ampla frente para ganhar as eleições, mas uma frente ainda mais ampla. Só que aí a gente volta para a história lá da União Soviética. Aqui o pessoal falando, a maioria do Congresso é do Centrão e não sei o quê. Bom, a classe operária na União Soviética era bastante reduzida, eram 3 milhões de pessoas, e a indústria era mais incipiente ainda. Tá bom, mas nem por isso deixaram da direção. Então, acho que a direção dessa frente, se os trabalhadores não assumirem, especialmente os operários da indústria de transformação, não assumirem a liderança dessa frente ampla, nós não vamos chegar nas transformações que são possíveis, no interesse, inclusive, da burguesia nacional. Né? Por vezes o cara acha que é mais fácil ganhar, vender a empresa dele e ganhar, por pouco tempo. Né? Deram um exemplo aqui do carro que subiu de 30 para 100 mil, o mesmo carro, a mesma coisa, que agora, vamos dizer, o cara que vendeu a empresa está com mais dificuldade de comprar o carro que ele fazia antes. Ele, operários dele, os funcionários deles faziam na questão antes. Sobre a redução dos sindicatos, eu lembro de uma manchete que saiu agora na imprensa, que nos Estados Unidos, apesar das greves, né, interessante, eu assisto às vezes as séries americanas, eles falam, por que não tem novas temporadas das séries americanas? Aí botam lá o pessoal em greve, marchando na rua, né? Que teve uma greve bastante importante lá, mas também tem uma redução nos sindicatos, né? Menos gente participando nos Estados Unidos da vida sindical, embora tenha aumentado lá o número de greves. Aqui, eu acho muito importante essa questão da consciência de classe, de entender esses pressupostos, e nisso não confio muito que Instagram, Twitter e tal sejam suficientes para colocar. Mas é preciso dominar e também atuar nessas redes sociais. Só que depende do que você coloca. Né? Se você colocar os fatos de uma forma correta, né? O pessoal chama de narrativa hoje em dia, também não tem a minha página ali, vocês já talvez tenham conhecido, não é um negócio muito, vamos dizer, ainda desenvolvido do ponto de vista de fazer uma narrativa, mas sempre procuro colocar esses elementos que nós tratamos aqui de forma, em poucos parágrafos, em uma figurinha ou 2 figurinhas,
para ir colocando, vamos dizer, gotas de conhecimento com base na estrutura mais geral. Mas não tem como a gente saber a estrutura mais geral sem fazer os estudos que o Luiz Carlos comentou, algumas sugestões de leitura. Grupo, por exemplo, eu participo a cada 15 dias de um grupo de estudo, a gente estuda um clássico, estuda como é que foi na Rússia, como é que foi na China, como é que foi, o que o Marx dizia na França, etc. e tal, para, tirando as lições, ter as bases para a gente poder entender a realidade. Isso muito me impressionou, a parte do Lenin, a precisão com que ele escreveu, por exemplo, as teses de Abril, que foram a base da Revolução, da passagem da Revolução burguesa democrática de fevereiro para a Revolução Socialista de outubro. Diferença aí de uns 10 meses, mais 8, 9, 10 meses. Ele escreveu tudo isso lá da Suíça, com base principalmente na imprensa escrita, não? Já tinha esse problema de o correspondente passar matéria, a imprensa escrita da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos países inimigos da Rússia, a capacidade de filtrar as coisas a partir da informação que está colocada aí, do que é realmente importante e o que é significativo para o saber da classe trabalhadora. Então, acho que a gente deve fazer, parabenizo a CTB por essa iniciativa, coloco à disposição para ajudar mais, mas não poderia deixar, sei que tem vários comentários, mas para não estender muito do nosso tempo, é claro que a provocação Denis completada pelo JP ali, o nosso sangue de servidor público federal que corre nas nossas veias ali, eu espero, a defasagem é muito grande, né? Foram 4 anos de congelamento, nós temos lá no Banco Central um instrumento corrosômetro, teve até uma discussão há vários anos atrás se era para fazer acordo em 2 ou 4 anos, teve um pessoal, como nós do Banco Central, que assinou em 4 anos e teve que entrar 2 vezes na justiça porque o Temer não queria pagar o acordo, e um pessoal que assinou em 2 anos achando que com a Dilma depois ia dar para fazer um acordo melhor, que infelizmente não foi o que aconteceu. A gente tem ali, no caso do Banco Central, uma defasagem superior a 30%, já considerado os 9 do ano passado, e vai aumentar mais um pouco agora, né? Acabou de aumentar mais 3%, e as outras categorias têm uma defasagem maior, e é uma luta justa, porque do total da mais-valia social, uma parte é consumida pelos servidores públicos. Você precisa ter educação, precisa ter saúde, não tem sentido cada um fazer, nem é possível, a sua própria cirurgia, ou cada um estudar para ser cirurgião em todas as especialidades. Não tem muita lógica isso. É melhor que, desse conjunto, uma parte dê aula, uma parte faça o serviço de saúde, até porque a gente espera que a gente paga, às vezes, o plano de saúde para não usar, paga o seguro para não usar, né? Esse é o nosso desejo, mas se precisar usar, 200 e poucos milhões de brasileiros, não são todos que vão precisar de uma cirurgia da próstata, uma cirurgia de remoção da mama, só aí já cortou pela metade. Então, vamos dizer, para aqueles que precisarem, tem que ter o Estado oferecendo serviços cuja remuneração sai da produção, principalmente de transformação industrial. Já tinha falado do déficit zero, né? Que é uma reserva, é uma forma de você dizer que não vou mexer, vou tentar até não apertar mais na política social, não vou mexer, que é o que o Lula fez no primeiro mandato, botou lá, todo mundo lembra, do nosso amigo, camarada, companheiro Henrique Meirelles, né, presidente aposentado do Banco Boston, e até teve uma passagem de campanha salarial no Banco Central, a hora que ele olhou o nosso pedido, falou, pô, eu vou me filiar no Sinal, pô, eu ganho menos do que isso, eu ganho só R$ 8.000 por mês, que era o subsídio do ministro de Estado. Não? Ele queria se filiar no Sinal e entrar na luta pelas nossas reivindicações, mas ele, como bom político, ele sempre não falava nada, e se desse certo, ele dizia que foi ele que fez, se desse errado, ele dizia que ele fez o máximo esforço. Mas o que acontece com a autonomia do Banco Central?
né, ela já existia de fato, né? Só que quem determina a política que o Banco Central vai fazer, e a política do Banco Central não é só monetária, né? O Banco Central ele supervisiona todo o sistema financeiro. Então, se os bancos vão botar dinheiro na compra de títulos públicos ou vão botar o dinheiro para financiar a indústria A, B ou C, né, é a resolução do Conselho Monetário Nacional, né? Assim como o Conselho Monetário Nacional fixa a meta de inflação e, por outro lado, deveria fixar também uma meta de emprego. Eu quero que 95%, não 93%, 95%, 97%, 98% esteja empregado em tais áreas, pelo financiamento dos bancos, tal, botar os bancos a serviço do servir a coletividade, é assim que está escrito na Constituição Federal. Eu acho que a questão da dívida merece uma auditoria, mas é o mecanismo central de extração de mais-valia do trabalho público. Então, eles vão apertar, e sempre que der para apertar um pouquinho mais, trabalhei uma vez um período, uns 4 anos lá com um cidadão, era dono de uma empresa de porte médio para grande, e ali ele fez todo um movimento. Eu falei, mas fizemos tudo isso, toda essa trabalheira informática tão incipiente, para pegar 2 notas fiscais e não entrarem na tablita. Ele queria que cancelasse as notas fiscais que foram vendidas no sábado e remitisse na segunda para não ter tablita. É tudo isso por causa de 2 notas, digamos, hoje seria R$ 1.000. A gente não deve pegar só os tubarões, mas também pegar todas as sardinhas. Então é assim que os 15 mil bilionários e aqueles que caminham para ser trilionários no mundo fazem para se apropriar da mais-valia cada vez mais em cima de instrumentos financeiros. E é isso que o Banco Central e o governo, acima do Banco Central, mesmo ele sendo autônomo, ele não é independente, tem que dar um jeito de enquadrar, lembrando que quando a gente fala de mandato dissonante, não é o ideal, não. Mas no governo que sucedeu o Lula, né, o Luiz Carlos trouxe alguns problemas que podem refletir eleitoralmente, né, de se ficar muito no plano das intenções, mas perdoem-me aqui fazer uma expressão que não condiz com o professorado, que eu li outros dias ali, ficar muito amigo da Patifaria Lima, não? A Faria Lima é uma rua de São Paulo, acho que todos sabem a que se refere ali. Então, ficar cedendo muito a esse setor ali, a gente precisa de um Estado nacional que seja comandado pelo interesse da classe operária, ou seja, ser encomendado pelo interesse da produção e não das finanças. Então, falamos ali a questão do salário mínimo também, do justa luta para corrigir o imposto de renda, também é 150%, ou seja, muito grosso modo, só deveria pagar quem ganha mais de 5 mil, mas o problema principal, central, é que quem ganha mais tem que pagar mais, e, portanto, tem que desonerar o consumo e onerar mais a renda, sempre de forma crescente. Então, acho que a gente fala ali, por exemplo, da desoneração da folha, a última coisa, prometer, a última coisa que é a desoneração da folha, que surgiu a discussão esses dias, que ela não está gerando emprego. A desoneração, seja na folha, seja de outras formas, é uma maneira de você incentivar determinadas atividades, não? Mas não é só pela geração de emprego, mas é pela geração de meio de produção para desenvolver as forças produtivas no Brasil, para que a gente possa produzir aqui os trilhos e não ter que importá-los, para que a gente possa produzir os insumos de saúde e não ficar dependendo, que nem o Bolsonaro fez lá, do oxigênio que vem lá veio da Venezuela para atender Manaus, ali o pessoal poder respirar durante a parte mais crítica da pandemia aqui no Brasil. Então, isso deve ser independente. Vamos importar, vamos exportar, vamos fazer trocas, vamos, mas a gente precisa saber fazer e ter como fazer em caso de isolamento. Então, acho que é isso que poderia. Eu sei que tem mais coisas aqui, a gente vai ter oportunidade na próxima vez, Eremi.